Fala gremista, eu sou o Rafa, esse é o seu painel gremista e hoje é dia de Grêmio e São Paulo pelo Brasileirão. E se tem jogo pelo Brasileirão, tem mano a mano no painel gremista. O Grêmio enfrenta o São Paulo na Arena do Grêmio hoje às 16 horas pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Grêmio tem um jogo a menos porque o jogo com o Botafogo foi adiado pelos confrontos com o Bolívar na Copa Sul-Americana que o Grêmio já foi eliminado. Mas agora é hora de virar a chave, já nos classificamos na Copa do Brasil e isso foi muito bom. Mas agora é hora de olhar para o Brasileirão e a situação do Grêmio no Brasileirão não é nada boa. Ainda estamos na zona de rebaixamento e precisamos de uma vitória para sair da zona hoje e precisa contar com algum tropeço de algum dos adversários para então poder ficar fora da zona de rebaixamento ainda com um jogo a menos. Lembrando que o nosso jogo atrasado é contra o Botafogo, que ainda será realizado no Rio de Janeiro. E para começar nosso mano a mano, a ideia é a gente poder olhar os dois times na tabela, ver qual é o desempenho dos times, pensando no Grêmio jogando em casa e no São Paulo jogando fora, olhar os aproveitamentos, os desfalques, tentar entender um pouquinho melhor o mapa desse jogo e tentar prever como pode ser esse resultado hoje na Arena do Grêmio. E já estamos aqui com nossa tabela do Brasileirão aberta, vamos orar as classificações do São Paulo de Grêmio na tabela. O São Paulo hoje é o 12º colocado na tabela de classificação, tem 20 partidas disputadas e tem 26 pontos marcados. Sua campanha é de 7 vitórias, 5 empates e 8 derrotas com um saldo de mais 2. O São Paulo, nas suas últimas 5 partidas, vem de 3 derrotas e 2 empates. E a gente vai olhar direitinho quais foram esses resultados. O São Paulo, olhando para os seus últimos 5 jogos, perdeu para o Fluminense fora de casa, empatou com o Botafogo em casa, perdeu para o Remo fora de casa, perdeu para o Atlético em casa e empatou com o Flamengo fora de casa no Maracanã. Já o Grêmio está em 17º colocado, estamos na zona perigosa com 20 jogos disputados e 22 pontos. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio empatou com o Bahia fora de casa, ganhou do Santos em casa, perdeu para o Corinthians fora de casa e no retorno da Copa perdemos para o Mirassol lá em São Paulo e empatamos com o Fluminense em casa. Mas você sabe, olhar para os últimos 5 jogos, a gente ainda tem um comparativo de fora e de casa. E a ideia é a gente poder analisar como o São Paulo se trata quando joga fora de casa e o Grêmio quando joga dentro de casa. Então, para isso, a gente vai mudar. Primeiro, para ver os números do Grêmio. O Grêmio, como mandante, é o sexto melhor mandante do campeonato, o que é um número bem positivo para a gente. O Grêmio tem 10 partidas disputadas em casa e um total de 18 pontos. São 5 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas que foram bem recentes. O Grêmio em casa tem um aproveitamento de 60%, já que disputou 30 pontos e conquistou 18 dos 30. É um aproveitamento não tão alto, mas ainda assim é o sexto melhor aproveitamento como mandante no Brasileirão. Nos últimos 5 jogos do Grêmio em casa, o Grêmio venceu o Curitiba, perdeu para o Flamengo, e aí a gente pode considerar se perder para o Flamengo em casa é ou não algo tão dificultoso. Se a gente parar para pensar, o Flamengo é um dos melhores times do campeonato. O Grêmio também venceu o Santos em casa, depois perdeu para o Corinthians naquele jogo antes da parada para a Copa do Mundo e empatou com o Fluminense, o primeiro jogo na Arena depois do retorno da Copa do Mundo. Mas o que vai surpreender vocês provavelmente é o aproveitamento do São Paulo fora de casa, porque o São Paulo como mandante é o 11º melhor. Já não é tanto, mas quando vamos para ver como o São Paulo age como visitante, ele tem um desempenho de 13º colocado. O São Paulo, por mais que seja um time muito bom, está vivendo um momento meio turbulento no campeonato. Ainda está bem colocado na tabela, mas o seu aproveitamento em casa não é tão alto e fora de casa não é ruim, é muito melhor que o nosso, mas ainda assim tem 11 partidas disputadas fora de casa e apenas 9 pontos conquistados, o que dá um aproveitamento de aproximadamente 28%, se a gente quiser arredondar, vai ser 27 ponto alguma coisa. Então o São Paulo não tem um aproveitamento tão alto fora de casa. No São Paulo, das suas 11 partidas disputadas, venceu apenas 2, empatou 3 e perdeu 6 partidas fora de casa. As últimas 5 partidas foram 4 derrotas para o Vasco, para o Corinthians, para o Fluminense e para o Remo, e o empate com o Flamengo no Maracanã, mas em uma sequência de 4 derrotas e então um empate. O que dá uma ideia de que talvez nós possamos realmente vencer esse jogo, e o Grêmio precisa vencer esse jogo. Apesar da classificação na Copa do Brasil, o Grêmio não foi tão bem assim no Brasileirão. Estamos na zona de rebaixamento e precisamos sair dessa zona o quanto antes. Obviamente, com os reforços de Diego Caito e Wallace que chegaram, o Grêmio ganhou muito corpo de jogo e o Grêmio parece ter encontrado uma forma de jogar.
Mas ainda assim, o Grêmio precisa fazer esse resultado na Arena hoje às 16 horas para que possa então realmente sair dessa zona da confusão, pelo menos até os próximos jogos. E vamos olhar quais são esses jogos que o Grêmio tem que ficar de olho. Então, os times que o Grêmio pode passar no campeonato são o Mirassol, o Santos, o Inter. São os 3 times que precisam ter algum tipo de tropeço, pois são os times que o Grêmio pode passar com essa vitória. O Vitória tem 26 pontos, então o Grêmio só pode chegar a 25. Então, do Vitória para cima, nessa rodada pelo menos, o Grêmio ainda não pode alcançá-los. O Mirassol joga no domingo às 11 da manhã contra o Cruzeiro e ele joga fora de casa. O Cruzeiro é o 7º colocado do campeonato e torcemos por uma vitória do Cruzeiro. Depois nós temos o jogo do Santos. O Santos pega o Atlético do Paraná em casa no domingo às 6h30 da tarde. E o Internacional joga contra o Palmeiras fora de casa também no domingo às 4 horas. A tendência é, se formos olhar apenas para a tabela, que o Palmeiras vença o Internacional, que o Santos empate ou perca para o Atlético e que o Cruzeiro vença o Mirassol. Se esses 3 resultados acontecerem, o Grêmio pode chegar até o 14ª colocação e ficar ali com um jogo a menos. Lembrando, Mirassol e Santos também têm um jogo a menos. Aqui quem tem 21 jogos é apenas o Internacional. E o Remo que está mais lá embaixo. Grêmio, Vasco, Chapecoense, Santos, Mirassol tem apenas 20 jogos, então tem um jogo a menos e vai ainda disputar mais pontos. O que deixa o Inter numa situação meio ruim, porque ele tem os mesmos pontos de Grêmio, Santos, mas com um jogo a mais. Se o perder para o Palmeiras, pode ficar numa situação bem complicada no Brasileiro esse final de semana. Grêmio e Inter que vem de uma ressaca de ter ganhado aí as classificações na Copa do Brasil, respectivamente, Grêmio vence o Mirassol e o Internacional venceu o Corinthians. Vamos dar uma olhada nos números agora, diretamente de Grêmio e São Paulo, para tentar entender como pode ser esse jogo. Quando olhamos para os últimos confrontos entre Grêmio e São Paulo, eles se enfrentaram pelo Brasileirão e, geralmente, o mandante ganha o jogo. O São Paulo venceu 2 e o Grêmio venceu 2. Ou seja, quem joga em casa costuma vencer e não é um jogo que costuma empatar. Se voltarmos mais ainda no tempo, nós veremos que essa máxima sempre continua. O São Paulo vencendo em São Paulo, o Grêmio vencendo em Porto Alegre. Então, nos últimos 9 confrontos, foram 5 vitórias do São Paulo e 4 do Grêmio. Sempre lembrando, quem joga em casa vence. Olhando para isso, dá para acreditar bastante numa vitória do Grêmio, hoje, às 16 horas, na Arena do Grêmio. Já dando uma olhada geral nos números dos dois times, ambos têm o mesmo número de partidas disputadas, 20. O São Paulo tem um ataque melhor, fez 25 gols, e tem uma defesa melhor, sofreu 3 gols a menos, o que justifica ele estar mais acima na tabela. Em número de assistências, os dois estão empatados, a média de gol por partida e de chute certo é praticamente a mesma, e também a de grande chance por jogo. Olhando para a posse de bola, o São Paulo é um time que costuma jogar mais com a bola, mas não tanto. 54% contra 49% do Grêmio. Então a gente olha que são times, vai ser um jogo bem equilibrado. O número de passes por partida também costuma a média ser muito parecida. E no número de bolas longas, o Grêmio se destaca. 22 certas por jogo, uma média de 57%, contra apenas 18% do São Paulo, 51%. O Grêmio, na defesa, fez mais jogos sem sofrer gol, 5 jogos contra 4 do São Paulo. E são bons times também na marcação. Quando olhamos, os números também são bem parecidos. 46 desarmes por partida, mais ou menos. E são times que não costumam fazer tantas faltas. A média de faltas é de 13 e 14 por jogo. Os números dos dois times são bem parecidos quando a gente olha, e até na tabela não tem tanta diferença. Se voltarmos para a tabela, vamos ver novamente. São Paulo tem 12º com 26 pontos e o Grêmio em 17º com 22. Se o Grêmio vencer essa partida, encosta, vai a 25 e fica apenas um ponto atrás do São Paulo. Então a situação da tabela do São Paulo não é tão boa assim não. Se o Grêmio vencer, pode até complicar a situação do São Paulo, principalmente pensando no aproveitamento que ele tem fora de casa, vai complicar ainda mais a situação do tricolor paulista. Pensando no Grêmio, podemos ainda aumentar a nossa média em casa e a chance de Castro se reconciliar com a torcida. Lembrando que no último jogo tivemos até mesmo protestos da torcida do Grêmio no primeiro tempo, onde a torcida não cantou e deixou até mesmo o espaço da banda da geral vazio no primeiro tempo, mas então depois continuou apoiando o time. O Grêmio vem confiante para esse jogo, embora o São Paulo teve muito tempo para se preparar. O São Paulo não teve jogo nessa semana pela Copa do Brasil, então o São Paulo teve 15 dias para se preparar para esse jogo, enquanto o Grêmio jogou no meio da semana e vem, motivado, claro, pela vitória, mas provavelmente também com desgastes físicos. Quando olhamos para os desfalques dos dois times, o São Paulo tem o desfalque de Lucas Moura, Mike e Rafael Tolói. O Grêmio
Tem o João Pedro, mas sinceramente o João Pedro, ele nem está sendo relacionado e está na lista de dispensas do Grêmio, que não é um desfalque. E o William também não está sendo relacionado, então também não é um desfalque. Porém, TT, esse sim é um desfalque, está machucado, e é muito provável que o Grêmio repita o time que jogou na Copa do Brasil contra o Mirassol, com Pavon na ponta direita. O provável Grêmio vem com o Everton no gol, Diego Caito na lateral direita, Gustavo Martins pelo lado direito e o Wallace pelo lado esquerdo junto com o Marlon. Noriega, Nardoni e Vila Sante fazem o meio-campo, com Kitchen Pavon na ponta direita, Amuzu na ponta esquerda e Carlos Vinícius à frente. Esse time foi o time que venceu o Mirassol e nós torcemos muito para que se possa repetir o resultado agora contra o São Paulo dentro de casa. O Grêmio está chamando a torcida e se você tem a disponibilidade, se você tem como ir ao estádio, compareça ao estádio, vá ao jogo e apoie o time e com certeza nós sairemos de lá com mais uma vitória. Esses são os números da partida e, obviamente, eles não podem prever o que vai acontecer. Mas olhando para os números, é bem provável e bem possível acreditar num resultado positivo para o Grêmio. O Grêmio está embalado com a classificação na Copa do Brasil e está tentando reencontrar o caminho das vitórias. O técnico Luiz Castro está realmente um pouquinho brigado com a torcida e a torcida tem protestado, inclusive eu já falei aqui que o trabalho também não é o melhor, mas todos nós torcemos para o Grêmio. E nenhum de nós com certeza quer que o Grêmio vá mal apenas porque não gosta do trabalho do técnico. Nós queremos um Grêmio vencedor que saia dessa situação e que possamos então reencontrar o caminho da vitória. Que nós tenhamos um bom jogo e que você sempre se lembre como é bom torcer para o Grêmio.